Fala você, eletricista que está me assistindo, eu vou ensinar você agora a dimensionar os cabos. É isso mesmo, as pessoas fazem uma instalação por aí, mas não sabem qual cabo usar. Será que eu uso 1,5? Será que aguenta? O 2,5 que aguenta? Não, 4 milímetros é mais forte. Você já ouviu esses comentários por aí? Tem muito comentário errôneo por aí no mercado, né? De achismo. Vamos aprender como é que calcula isso aqui de verdade? Primeiro eu quero te ensinar o que são as tomadas de uso geral. A gente vai dimensionar os cabos para um circuito de tomadas de uso geral primeiro. O que são tomadas de uso geral? São as nossas TUGs, né? Abreviando, tomadas que você vai usar para o ventilador, para o carregador de celular, para eletrodomésticos em geral, aspirador e etc. Essas tomadas de uso geral mesmo, né? E depois a gente vai ver também as tomadas de uso específico, que são dimensionadas num circuito separado. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais disso aqui? Vem comigo, eu sou o Leandro Marcondes, sou engenheiro civil, engenheiro agrícola, CEO aqui da Casa Contro, Engenharia e Ambientes Inteligentes, né? Fui professor no Senai por uns 4 anos aí e hoje estou ministrando cursos aí na área elétrica. Então a gente vai aí agora fazer esses vídeos tutoriais para vocês aí aprender elétrica online, dentro aí do seu YouTube, né? Você pode estar assistindo em casa, praticando e você vai aprender elétrica. Vem comigo que você vai aprender aqui agora conteúdo top. Aqui, nas TUI, elas são diferentes. As TUI são as tomadas de uso específico. E as tomadas de uso específico são as tomadas que ultrapassam uma corrente de 10 amperes. Quem são esses caras? Normalmente os chuveiros, as torneiras elétricas, aquecedores, micro-ondas, alguns fornos e etc. Então, a norma, a NBR 5410, ela nos traz alguma especificação, que é essa daqui, ó. A corrente superior a 10 amperes do equipamento, ele é considerado um TUI, uma tomada de uso específico. A gente tem que levar um circuito independente para ele e dimensionar o cabo dele separado, beleza? Vou começar agora com as TUG para te ensinar como é que dimensiona esses cabos agora a partir da corrente, né, da potência do equipamento inicialmente, calculando a corrente e escolhendo o cabo que a gente vai utilizar. Vamos lá? Agora a gente vai para um exemplo, né? Nada melhor do que aprender com exemplos. Esse negócio de só falar, não. Vamos calcular na prática esse negócio aqui. Eu tenho aqui, ó, uma cafeteira de 500 watts, certo? Eu tenho também uma TV de 150 watts. Eu tenho um projetor de 500 watts, né? Eu tenho um amplificador de som aí de 450 watts. Será que eu consigo colocar isso tudo num circuito só? Né? Mas qual cabo utilizar, né? Vamos lá, vamos calcular a corrente disso aqui primeiro. O primeiro passo é eu tenho que somar essas potências aqui, né? Somou as potências para calcular a corrente. Como assim? O que é potência? A potência ela é dada em watt, certo? Ela vai estar descrita lá no seu equipamento, né? Lá nos equipamentos, no projetor, que na tabelinha atrás dele, vai estar lá a potência do projetor, certo? Na TV tem uma tabelinha atrás dela, que vai ter lá a potência da TV em watt, certo? Não confunda um watt com volt, tá? Porque os volts é a tensão, é a força da rede, é a força do circuito que você vai passar, saindo do quadro e até chegar no ponto de tomada. É a tensão da rede, como se fosse a pressão de uma rede de água, né? A pressão que empurra a água para dentro do cano. E aqui no nosso caso é a pressão que empurra a corrente elétrica até o equipamento para ele consumir, né, a energia ali, né, com aquela potência que ele tem. Então a potência está no equipamento, certo? E agora, igual eu falei para você, a tensão, memorizem, anotem, a tensão dada em volt, tá? Volt, tensão. Já a gente vai mostrar como é que essas fórmulas se relacionam, essas grandezas. E a corrente elétrica, né? Nossa corrente elétrica querida é o que a gente vai procurar, o que a gente vai calcular, né? Utilizando a tensão e a potência do equipamento, certo? Vamos lá. Como que isso aí se relaciona? A gente tem aqui, né, que a nossa corrente dada em ampere, ela é calculada da seguinte maneira. É os watts, que é a minha potência, dividido pelos volts, que é a minha tensão. Tensão dada em volt, potência dada em watts, dividir o watt por volt, eu tenho a minha quantidade de corrente que passa pelo cabo em ampere. Vamos aplicar nesse exemplo? Bora lá. Esse exemplo aqui eu tenho 500 watts, mais 150, mais 500, mais 450 watts. Quanto que dá somando tudo isso? 1.600 watts aqui, ó. 1.600 watts, certo? E como é que eu aplico isso aqui na fórmula? Olha lá. Eu joguei aqui, ó, 1.600 dividido por 127 volts, considerando uma tensão de 127, né? Se fosse 220 os equipamentos, todos eles, aí eu tinha que dividir individualmente por 220, considerando que todos são 127, beleza? Vamos dividir a soma total daí por 127. Eu tenho 12,59 ampere, certo?
Anotem esse número, 12,59 amperes. Praticamente 13 amperes quase, né? 13 amperes, vamos ver se isso aí, qual cabo que eu consigo dimensionar para utilizar esses equipamentos aí. Show de bola? Agora a gente vai ver qual cabo a gente vai utilizar. Vamos lá então, pessoal, a gente já calculou a corrente, a gente já tem que a nossa corrente aí dá 12,6 amperes, né? 12,59, 12,6 arredondando, certo? Agora a gente vai calcular qual desses cálculos aqui utilizar. Existe um padrão, né? Alguns ensaios que já foram feitos com cabos unipolares com isolação de PVC até 70 graus Celsius, tá? Esses cabos aqui são os cabos comuns que a gente utiliza por aí com isolação PVC. Todos eles são ensaiados e normatizados para suportar correntes até 70 graus Celsius. Então, essas correntes que eu vou mencionar aqui é até o limite que o cabo chega até 70 graus Celsius. Tá? Tem outros cabos de EPR que suportam até 90, que são outra tabela de corrente. Vou passar a tabela para 70 graus Celsius. Cabo 1,5 milímetro quadrado, é a da seção, certo? 15,5 amperes. Cabo 2,5 milímetros, ou 2,5, o pessoal fala, utiliza 2,5 para tomada, porque a norma existe realmente uma especificidade, uma obrigatoriedade. NBS 4410 nos fala na seção 6.2.6.1.1 que nós devemos utilizar no mínimo um cabo 2,5 para circuitos de tomada. Por mais que o nosso cálculo aqui, ó, a gente calculou 12,6 amperes, e se a gente observar, o cabo 1,5 suportaria essa corrente, só que ele suporta até 15,5 amperes. Claro que os engenheiros vão dizer, mas tem que calcular o comprimento do cabo, queda de tensão, tudo mais. Com certeza, para circuitos maiores. Tem alguns ensaios que mostram que até 20, 30 metros de circuito você consegue atender dentro da folga que a norma nos dá, que é até 4% de queda de tensão. E esses circuitos menores, de residenciais, normalmente nunca ultrapassam, né, esse limite de 4% de queda de tensão. Então pode ficar tranquilo, usem a tabela que vai dar show de bola, pode confiar. Cabo 2,5, 21 amperes, cabo 4 milímetros, 28 amperes e etc. Depois eu explico essa tabela e guardem ela. Agora aqui no nosso cabo aqui, qual que a gente vai utilizar para esse circuito? Né? 1,5 suportaria, mas como a norma me proíbe, né? Nesse tópico aqui da norma me proíbe utilizar cabo 1,5 para tomada, é só a iluminação que utiliza 1,5, né? E a tomada a gente já começa com o cabo 2,5, beleza? Então aqui vai ser utilizado o cabo 2,5, pessoal, para num circuito só, todos esses equipamentos aqui. Fica tranquilo, nenhum deles é um TUI, né? A soma deles é 12, deu acima de 10 amperes. Mas a norma que trata do TUI, ela diz que quando um equipamento só ultrapassa 10 amperes, é considerado um TUI e tem que ter um circuito separado. Né? Quando é um conjunto, a soma deles passou de 10, não tem problema, todos eles são abaixo, né? Correntes baixíssimas. Somando tudo, eu uso um único circuito de cabo 2,5 e isso você já conseguiu tirar de letra para atender o seu cliente, você já vai saber qual cabo utilizar lá na obra, calculando. E não eu acho, né? Aqui a gente não jogou folga ainda. Então, o cálculo mostra a realidade. Ele mostra aquilo que está normatizado e aquilo que o teu material vai ter a capacidade de conduzir a corrente. Espero ter ajudado você e fique aí seguindo nossa página, nosso canal, para você ter acesso aí a milhões de dicas que nós vamos postar aí ao longo do ano. Valeu, forte abraço!